Isaac Nogueira Camia, estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e eu trago alguns comentários a respeito do Código de Ética do Engenheiro. Essa apresentação ela é referente a uma disciplina da faculdade que é a Legislação, Ética Profissional e Cidadania. Ela é ministrada pelo professor Wilson José Gonçalves. E como vai funcionar essa apresentação? Nessa apresentação eu vou pegar um artigo do Código de Ética do Profissional e eu vou comentar a respeito dele. Eu peguei aqui o artigo 8º, vou colocar aqui na tela o artigo 8º, e a primeira instância eu vou explicar o que o artigo 8º vai falar lá para frente, né? Que ele vai prosseguir. E o artigo 8º ele é dividido em 7 incisos. Eu vou estar comentando a respeito de 6 incisos dele, que é o inciso 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ou seja, do 2 ao 7. Mas primeiro eu vou explicar o artigo 8º, vou realizar a leitura e explicar para o entendimento ser melhor compreendido. Então vamos começar a leitura. O artigo 8º fala a respeito dos princípios éticos. Então vamos lá. A prática da profissão é fundada nos seguintes princípios éticos, aos quais o profissional deve pautar a sua conduta. É uma frase muito simples, mas em resumo, está escrito o seguinte, de uma forma mais simples. Que o profissional, ele tem que exercer a sua profissão, ele tem que exercer ali o seu serviço. Só que para isso acontecer, ele precisa estar ciente de algumas normativas éticas, algumas normativas que vão balizar a conduta dele no ato de exercer a sua profissão. E essas condutas, elas estão prescritas nos incisos que eu irei citar aqui, que é o inciso 2, 3, 4, 5, 6 e 7, do 2 ao 7. Então, em resumo, eu vou falar algumas normativas, alguns princípios éticos, e é nesses princípios que o profissional deve pautar a sua profissão, ou seja, o seu proceder. Então vamos começar com o inciso 2, sem enrolação, que diz a respeito da natureza da profissão. Vou realizar a leitura e em seguida um comentário. Então vamos lá. Inciso 2 do artigo 8º. A profissão é bem cultural da humanidade, construído permanentemente pelos conhecimentos técnicos e científicos e pela criação artística, manifestando-se pela prática tecnológica, colocado a serviço da melhoria da qualidade de vida do homem. Beleza, feito a leitura, eu vou realizar o comentário, que é o seguinte. Aqui no começo, ele valoriza a profissão, ele coloca a profissão como um bem cultural, coloca em uma posição de muito prestígio. Em seguida, ele explica o porquê, através das contribuições históricas da humanidade, da sociedade, do ser humano, através de todas essas construções, ela se tornou um bem cultural. Por quê? Não só a geração atual está construindo a profissão, mas como diversas gerações anteriores fizeram a sua contribuição para a profissão ter o desenvolvimento que ela tem hoje, ter a tecnologia, o conhecimento presente nelas hoje. É isso que ele diz aqui no começo. Em seguida, ele explica que a profissão tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida do homem. E quando ele fala sobre o homem, ele está falando sobre o ser humano, independente de qual ser humano seja, do seu sexo, da sua cor, da sua etnia, ele fala a respeito do ser humano. Ou seja, a profissão ela é exercida por um profissional. E esse profissional ele deve ter como princípio colocar a qualidade de vida do homem como objetivo, certo? Então, eu vou exemplificar melhor através de um gráfico para melhorar o compreendimento, o entendimento. Vou colocar aqui na tela, que é o seguinte. Como nós podemos conquistar a qualidade de vida do homem, do ser humano? A profissão. Colocamos aqui a profissão como um desses meios para alcançar a qualidade de vida. Por que a profissão ela alcança a qualidade de vida? Toda profissão ela se realiza em um produto ou um serviço, ou até mesmo em uma ideia. E o produto, serviço ou ideia, ele tem como objetivo o conforto do ser humano, o conforto do usuário, do comprador. Por exemplo, um carro. O carro, ele é um produto. Ele é um produto que auxilia muito as pessoas, o ser humano nos dias atuais.
A gente precisa se locomover, a gente vai de carro, a gente vai através do transporte público. Ou seja, isso é um produto, é algo que agregou na vida do ser humano, agregou a qualidade de vida, o bem-estar do ser humano. Então vamos aqui dar uma olhadinha no gráfico. Ele fala profissão, ele abre ali um parênteses para o bem cultural. Ou seja, a profissão é um bem cultural da humanidade. Em seguida ele explica, por conta dos seus conhecimentos, e coloca os conhecimentos ali. O conhecimento técnico, o conhecimento científico, o conhecimento da criação artística. Em resumo, o conhecimento técnico, ele diz a respeito dos requisitos mínimos que o profissional necessita aportar para exercer a sua profissão. Os requisitos sobre a profissão dele. O científico é sobre a experiência que ele tem no dia a dia, no trabalho, no laboratório, é a sua experiência como profissional a respeito do assunto. E a criação artística está na sua imaginação, está no ato dele pensar em alguma coisa para servir a humanidade, servir o ser humano, melhorar a sua qualidade de vida através da sua criação. Em seguida ali, ele faz mais um espacinho ali para a prática tecnológica, que é o meio pelo qual ela será exortada, ela será exercida, executada pela prática tecnológica. E o que é a prática tecnológica? É a gente usar a tecnologia, usar o conhecimento para favorecer o ser humano. Então, em resumo, isso é o que o inciso 2 do artigo 8 fala. Vamos dar aqui, então, o procedimento da apresentação. Falando agora do inciso 3 do artigo 8º, que fala a respeito da honradez da profissão. Vamos fazer a leitura e, em seguida, o comentário. E assim vai seguir com os próximos incisos. Então, vamos lá. A profissão é alto título de honra e sua prática exige conduta honesta, digna e cidadã. A frase, obviamente, é objetiva, de fácil compreendimento, mas eu vou esclarecer melhor essa frase. Em primeira instância, ele coloca a profissão novamente em uma posição muito boa, uma posição glamourosa. Ele coloca ela como um alto título de honra. E agora, prosseguindo, na segunda maneira, ele fala que a sua prática ela exige uma conduta honesta, digna e cidadã. Eu vou comentar rapidinho aqui, vou colocar o gráfico para vocês entenderem melhor. Mas o que seria uma prática de conduta honesta, digna e cidadã? É uma prática que, quando o profissional vai ter um contato, seja esse contato com outro profissional ou com o comprador, ele vai ter uma linguagem de fácil entendimento, uma linguagem que não vai gerar dúvidas no seu parceiro de conversa, uma linguagem clara e objetiva, uma linguagem honesta, que não vai ter mentiras, que não vai ter palavras que não serão cumpridas, não terão propostas que não serão supridas às suas expectativas. Vai ser um papo de homem para homem, um papo fiel, de fidelidade. Então, eu vou colocar o gráfico para ficar um entendimento mais fácil aqui. Então, ele está aqui novamente com a profissão, e ele abre alguns parênteses. Primeiro, para o alto título de honra, que é a profissão, ela é colocada em um título muito importante, porque é através dela que existe o desenvolvimento da sociedade e o bem-estar do ser humano. Em seguida, fala sobre a sua prática, como deve ser a sua prática. Através de uma conduta honesta, digna e cidadã, sempre colocando o ser humano em primeiro lugar. Nunca com o objetivo de enganar, com o objetivo de esconder alguma coisa, mas sempre ter uma linguagem aberta, uma linguagem honesta e limpa. Então, em resumo, é isso que fala, uma linguagem limpa para com os profissionais e compradores. Agora eu vou pular para o inciso 4º, quarto inciso do artigo 8º, que diz assim: a profissão realiza-se pelo cumprimento responsável e competente dos compromissos profissionais, munindo-se de técnicas adequadas, assegurando os resultados propostos e a qualidade satisfatória nos serviços e produtos, e observando a segurança nos seus procedimentos. Que legal! Aqui ele coloca novamente a profissão em um alto patamar. Ele fala assim: a profissão realiza-se pelo cumprimento responsável e competente dos compromissos profissionais. Ou seja, a profissão ela é algo muito importante para a humanidade, muito importante para o ser humano. E o profissional ele precisa ter a competência para realizar o serviço, ele precisa ter a responsabilidade para colocar o bem-estar do ser humano em primeiro lugar, para colocar a sua qualidade tanto de produto, de serviço em primeiro lugar.
Ele sempre tem que assegurar os resultados que ele prometeu. Tudo aquilo que foi prescrito, tudo aquilo que foi acordado, que foi proposto, precisa ter as expectativas supridas. Eu vou colocar o gráfico agora para um melhor entendimento. Então ele fala que a profissão ela necessita de um cumprimento do compromisso profissional, que é honrar com o que foi dito, com o que foi esclarecido e proposto. E ele fala que como isso acontece? Através de uma conduta responsável, competente, munindo-se de técnicas adequadas e, claro, assegurar os resultados propostos. Ele abre mais um parênteses ali para qualidade satisfatória. Esse serviço precisa ter qualidade. Esse serviço precisa de qualidade, esse produto precisa de qualidade, essa ideia precisa de qualidade, ela precisa agregar para o ser humano. Só que tudo isso tem que acontecer com segurança, sem colocar o ser humano em perigo, o meio ambiente em perigo. Tem que ser feito com segurança, certo? Agora vamos falar sobre o inciso 5º do artigo 8º, que diz a respeito do relacionamento profissional. Então vamos lá. A profissão é praticada através do relacionamento honesto, justo e com espírito progressista, dos profissionais para com os gestores, coordenadores, destinatários, beneficiários e colaboradores de seus serviços, com igualdade de tratamento entre os profissionais e com lealdade na competição. Eu vou colocar o gráfico, eu vou explicar, mas já com o gráfico aqui. Esse inciso, ele fala a respeito das relações sociais do profissional, das relações sociais com todos os profissionais que estão ao seu derredor. Seja o profissional de limpeza, seja o teu chefe, seja o teu cliente, seja o seu colega de serviço, tratar todos com respeito, com honestidade e de modo igualitário. Antes foi comentado que a profissão é alto título de honra. Independente de qual profissão seja, toda profissão exerce um serviço, uma ideia, um produto para a sociedade. Todas elas têm um papel fundamental. Tratar todas as profissões de modo igualitário, respeitoso e honesto é algo necessário e algo cobrado, algo que é exigido, algo que precisa acontecer. E aqui ele fala melhor. O relacionamento precisa ser honesto, justo, com um espírito progressista, um tratamento igualitário com igualdade. E aqui ele cita os profissionais, são todos os profissionais à sua volta, todo ser humano à sua volta, não só os profissionais, mas o ser humano que está à sua volta, certo? Então agora vamos prosseguir para o inciso 6º, inciso 6. Ele fala da intervenção profissional sobre o meio. Então vamos realizar a leitura e o comentário. A profissão é exercida com base nos preceitos do desenvolvimento sustentável, na intervenção sobre os ambientes natural e construído, e na incomunidade das pessoas, de seus bens e de seus valores. Primeiro, fala que a profissão deve ser exercida a fim de favorecer o desenvolvimento sustentável, a fim de nutrir o desenvolvimento sustentável. E o que é o desenvolvimento sustentável? Vou dar um exemplo, para ficar mais fácil o compreendimento. Hoje em dia, nós precisamos muito do meio ambiente para realizar um produto, um serviço. Por exemplo, um produto vai fazer um celular. Muitos recursos naturais são utilizados na fabricação do celular. E para realizar um serviço, o serviço ele precisa de um produto, precisa de um maquinário ali para realizar um instrumento de obra. Por exemplo, o jardineiro ele precisa de madeira para realizar ali a confecção do seu instrumento de trabalho, que seria ali o cortador, né, a tesoura. Então tudo depende do meio ambiente, tudo precisa do meio ambiente para ter o seu funcionamento perfeito, seu funcionamento adequado. E o desenvolvimento sustentável, ele pauta-se na manutenção, né, desses recursos naturais. Só que não só da manutenção para a nossa geração, na manutenção para a próxima geração, para os seres humanos que virão. Certo? Então eu vou colocar aqui o gráfico e continuar a explicação. Então ele fala que a profissão deve ser exercida pensando no desenvolvimento sustentável, na segurança ambiental, que é a segurança do meio ambiente, e com toda certeza na segurança humanitária, das suas ideias, dos seus valores, da sua vida, certo? Agora eu vou comentar sobre o inciso 7º, que diz a respeito da liberdade e segurança profissional. É uma leitura curta, ele fala assim: a profissão é de livre exercício aos qualificados,
sendo a segurança de sua prática de interesse coletivo. Então, novamente, ele coloca aqui a profissão como sendo necessária requisitos para ser exercida, o que já foi comentado nos incisos anteriores. Ou seja, o profissional deve estar qualificado para cumprir o serviço, para realizar a obra, para realizar ali a confecção do produto, da ideia. Ele precisa estar munido de técnicas, ele precisa ser qualificado, ter os requisitos necessários para cumprir a profissão, para ser um profissional de qualidade. Em seguida, ele fala que ela deve ser exercida, obviamente, com qualidade, né, com requisitos necessários, mas ela deve ser exercida pensando no interesse coletivo. O que é o interesse coletivo? O bem-estar do ser humano. Novamente, colocando o ser humano e o meio ambiente em primeiro lugar, colocando o seu bem-estar em primeiro lugar, certo? Vou colocar o gráfico aqui para um melhor entendimento. Ou seja, a profissão ela é de livre exercício para os qualificados, para aqueles que têm a qualificação para exercer a profissão. E ela deve ser realizada de maneira segura, com segurança. E ela deve ser realizada com segurança e também respeitar os interesses coletivos, certo? Não degradar os interesses coletivos. E aqui nós temos o fim da nossa apresentação. Então vamos fazer aqui um resumo, uma conclusão. O artigo 8º, ele coloca normativas que o profissional precisa seguir, normativas éticas, de moral, que ele precisa seguir para ter um bom relacionamento social, profissional, humanitário. Ele precisa seguir essas regras para que o meio ambiente, para que o ser humano tenha a sua qualidade de vida melhorada, mantida. Correto? Então essa foi a minha apresentação. Quero agradecer a você que está assistindo. Espero que eu possa ter agregado na tua vida, eu possa ter te agregado com informação. Muito grato.